todo mundo. Nossa convidada já tá aqui. Quantas lágrimas deixamos do rosto. Clara, um beijão pra você. Vamos, Fernando Wilton, todo mundo chegando. Grande Edgar Ubner, seja bem-vindo à nossa live. Edgar Ubner faz parte aí da comissão administrativa da Confederação. Pra poder crescer temos que nos unir, olhar dentro do olho e dizer tô aqui. E se você chorar eu vou te ir. Segura minha mão, a hora é agora. Uma salvião que vamos ver agora. Olha o Edgar aí, ó. Tá vendo a música? Tô escutando, né? Essa música é muitas lembranças. Uhum. Como é que tá, André? Tudo bem, graças a Deus, tá tudo ótimo. Que satisfação poder receber você aqui na nossa quarentena com entrevista, depois de, muitos anos que a gente não se vê. Muito, muito mesmo, assim. Muito feliz de poder acompanhar a tua trajetória linda de sucesso. Desde a primeira convocação tua no handball de areia que eu estive presente no Brasileiro aqui no Ceará, né? E hoje a gente 2004. Vê você aí. Isso, conquistando tu o não mundo. Mudou nada, tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, né? Eu tô bonito. Que bom, cara, que fantástico poder realmente, assim, depois de muito tempo, são 16 anos já, né? O tempo passou rápido. Muito rápido. Né? E antes de mais nada, parabéns por todo o sucesso, por toda a trajetória, obrigado por ter aceitado o convite, né, de vir aqui contar um pouco da sua história, que é o que eu canso de dizer, a quarentena é para a gente ouvir histórias de sucesso, desde onde vocês começaram antes da vida do esporte até como vocês chegaram hoje. Porque falar do sucesso é fácil porque a gente abre as redes sociais e vê onde vocês estão e como vocês vivem. Mas como vocês trilharam para chegar aí, não é todo mundo que sabe. Né? Não foi fácil, não. Eu sei que não foi, e é exatamente isso que a gente vai começar, né, o nosso bate-papo hoje. Né? E eu queria que muita gente, todo mundo sabe quem é a Maísa e tal, a gente conheceu por tiazinha, né, lá atrás. E eu queria que você começasse contando, tipo, de onde você é, né? Antes, e como é que você vivia, como é que a Maísa vivia antes de conhecer o handball, como era a infância. Conta pra gente um pouquinho lá do início mesmo do teu sucesso. Então, feliz em estar aqui, né, contigo, com a galera aí que tá entrando para ver. Né? Eu vi lá o Edgar escreveu, o Edgar que agora tá com a Confederação, junto com o Manuel. Graças a Deus. Para tentar ajudar, para ver como é que vai ser, né? Então, já quando o handebol para mim começou no colégio, né? Com Rossana Marques. Antes do handball. Assim, como é que era na infância? Era esporte. Eu sempre gostei muito de esporte. Eu comecei com 3 anos de idade, né? No esporte. Então, eu fazia tudo. Fazia atletismo. Eu comecei mais com atletismo. E através do Zé Hugo, que a gente chamava de Zé Hugo, né? Que também ele gosta muito do handebol. Ele sempre trabalhou com handebol também. E ele era o professor de educação física. Então, eu fui para o colégio já aos 3 anos, né? Então, eu já comecei com o esporte. Já de cara. Só gostava de futebol, de atletismo. Já jogava, já fazia tudo já. Era aquela menina danada na rua. Danada, era. Gostava muito só de bola, de jogo. Só gostava disso. E foi aí que começou tudo, né? E aí você conheceu o handball? Aí eu conheci o handebol. Quando eu conheci o handebol, eu jogava vôlei, jogava futebol, jogava tudo. Então, através de Rossana, né? Rossana Marques, né? Foi minha primeira técnica na Lourdinas, do colégio. Então, quando eu vi o handebol, eu fiquei encantado. Fui direto pro gol, né? Então, comecei... Mas no começo, a gente sabe que no começo a gente joga no gol e na linha, né? Todo mundo tem que jogar. Mas eu sempre gostava muito do gol. Então, Rossana viu que eu tinha algo especial, diferente, e eu segui com o handebol, me apaixonei pelo handebol. E Rossana me ajudava muito, né?
E conversava com a mãe, com meu pai, né, tal. E minha mãe e meu pai queria que eu jogasse futebol. E eu jogava futebol também. Muito, também. Uhum. Gostava muito. Mas eu deixei tudo e fiquei só. Teve um momento da minha carreira que eu tive, da minha idade, que eu tive que escolher futebol, handebol, vôlei, o quê? Aí Uhum. eu escolhi o vôlei, escolhi o handebol. O Não handball. fiquei com o vôlei, E não, isso, tu tinha não quantos joguei anos direito. quando o handball começou? Eu comecei na Lourdinas, eu comecei com handebol 10 anos de idade. Foi quando eu comecei, com Puxa. 10 anos. Foi. Aí eu, mas pra mim, assim, na minha cabeça, eu queria também muito futebol, sabe? Eu gostava muito de futebol. E eu falava pra mãe, eu vou ser jogadora profissional. E minha mãe ficava, menina, não vai. Você vai estudar, fazer universidade, não sei o quê. Eu não, ficava falando, eu vou embora do Brasil, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui perto da senhora, eu vou embora. E tipo, eu gostava muito de futebol e eu pensava que eu ia jogar, virar jogadora profissional em futebol. E hoje em Uhum. dia, depois, quando eu cheguei ao handebol profissionalmente, eu falei, nossa, se eu não fosse jogador profissional de handebol, eu ia ser de futebol. Futebol, né? Ainda tem É, aquele amor pelo futebol. E nesse início ainda na escola, assim, eu não sei como era nessa época, mas você já tinha alguma referência, né? Algum ídolo no handball, assim, de cara você já, eu gosto de fulana, fulana acho tudo, assim, você já tinha alguém na cabeça? hum, não, porque nessa época a gente não via Rede muito social, handebol. né? Não era, no começo eu não vi muito, eu não sabia quem eram as melhores jogadoras que jogavam de São Paulo no Rio, não sabia de nada, né, no começo. Porque eu era jovem, então tava Uhum. só fazendo o meu. Aí eu sabia alguns jogadores que eram bons no Nordeste, né, tipo Natal, Fortaleza, Recife, mas Sim. eu não sabia nada de fora. Só quando eu completei meus 15 anos, foram meus 15 anos, que eu vi que a seleção brasileira foi para João Pessoa. E eu vi, então foi quando eu vi a Xana, a Zezé, a Dali, essas Ali, jogadoras, sabe? Foi, então foi quando Priscila, né? eu a vi, então fiquei apaixonada, né? E fiquei era louca por Xana, que eu tinha visto nas Olimpíadas, né? Uhum. Na TV. E eu era louca por Xana, pela Zezé. A Ana Paula, Tô vendo aí, ó. a trouxa. Só, ela me chama de cara do macaco, só eu que chamo ela de trouxa. Aham. Ó, tá, ó, Ana, Tchefati, da Romênia. Então, foi assim que eu era louca puxando, sempre fui, né? E E você tocou numa época muito boa, que nessa época que você começou, realmente nós do Nordeste, os destaques que nós conhecíamos era das nossas capitais, né? Era Fortaleza, ainda Paraíba, eu acho que a Pernambuco, Pará ainda não tava quando eu vi a Xana e a Zezé, ela ainda não tava na seleção, que eu não e não era lembro. da seleção, Mas, né? mas a Pará sempre sabe, depois, quando eu comecei a entender mesmo que o handebol, as melhores jogadoras, tal, né? Que a idade vai chegando, você vai sabendo mais, né? Informação, a internet. Uhum. Então, quando falavam muito da Pará, então eu ficava, nossa, Pará, cara, orgulho, né? Porque Sim. ela saiu do Nordeste de uma pessoa e foi para a seleção e conseguiu crescer, né? Não veio para a E Europa, mas aí? ela não precisou disso, né? Então eu Uhum. ficava muito, Xana, Pará, sabe? Aquela humildade dela, né? Gente boa, tal, Sim. levando a Paraíba para fora, sabe? Para as Olimpíadas, na seleção. Então, essas pessoas, essas jogadoras que eu olhava muito. Não era jogador de fora, eram as brasileiras. Nesse início ainda, assim, 14, 15 anos, você ainda chegou a jogar competições escolares indoor? Eu joguei, 14, 15 anos, joguei o Maristão, né? Eu joguei Sim. os jogos escolares. Eu cheguei a jogar, logo após também, quando eu fui para a universidade, eu cheguei a jogar o Jubes, sabe? Joguei competições. Não joguei em São Paulo, no Rio, porque quando chegou essa época, quando as equipes queriam que eu fosse para São Paulo, para jogar em São Paulo, eu fui para Portugal. Então eu escolhi ir para Portugal do que ir para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, sabe? Então eu não sei nada do Mas aí Sul. Eu sempre chegou. joguei no Nordeste. Uhum. É. Mas aí chegou uma dessas fases da tua vida que o handball de areia foi o divisor de águas, né? Foi o Eu handebol de lembro areia que, foi o handebol de praia que pronto, me fez chegar para jogar profissional na quadra e chegar na seleção, né?
porque se não fosse o handebol de Aí praia, eu não você, tinha. sua primeira competição de areia foi aquele Campeonato Brasileiro em 2004? Não, eu já jogava handebol de praia em João Pessoa, na Taça Kika, sabe? Que Sim, Rossana, que sempre fez, né, a Taça Kika, em homenagem à Kika, sim. que era uma jogadora que Aqui, pô. faleceu no acidente e tal. Então, a Sim. Rossana sempre fez e eu comecei, ela começou, Maísa, vamos jogar handebol de praia. Aí eu, tá. Aí eu ia, jogava com a equipe dela. Então, eu comecei a me destacar no handebol de praia, mas eu comecei no handebol de quadra. Muita gente pensa que eu comecei com Uhum. handebol de praia, mas não. Então, É, eu jogou jogava muito Copa praia, Mossoró, né? aham. Jogava Bastante. Mossoró, a Sim, Copa sim. Natal, Copa Natal. o campeonato pernambucano com o Santa Cruz, com o Náutico, joguei tudo isso aí. Uhum. E é, então o Rossana me chamou, eu comecei a jogar Taça Kika. Então 2004 foi quando teve o torneio das seleções regionais, né? Fortaleza, Isso. Sim, sim. Era um Fortaleza, Campeonato né? Brasileiro de Seleções. De seleções Paraíba, tal, Isso. tal, Rio Grande do Isso, Norte. o Rio Então veio. aí ela falou, aí a Rosana falou, vamos, Maísa. Aí eu já tava meio assim, que eu já tava meio desistindo do handebol, tava na universidade, e eu sempre lutando para chegar e não conseguia, né? Porque Nordeste, muito Uhum. difícil, tal. Aí eu já tava meio assim, balançada para jogar futebol, para ver se eu conseguia profissionalmente. Aí a Rosana falou, vamos para handebol, vamos para o torneio que vai ter em Fortaleza. Eu tenho certeza que tu vai ser convocada para a seleção. Poxa, Aí eu, vamos, vamos. Eu digo, beleza. Eu fui com a Rossana dentro do carro dela, viajei. Aí lá tava a Cláudia Monteiro. Quando ela Cláudia. me viu, E, ela disse que o primeiro jogo que ela viu, ela já, essa daqui. Vamos embora. Né? Me realmente, convocou. né, É. naquela época, a areia, você Com a realmente era um Darlene, junto com a destaque. Darlene, A junto com a Manu, Manu, Jax Timão. Day foi. Jax, dos Né? meninos, Jax. Isso, Aham. exatamente. A galera do Ceará Uhum. também estava presente nesse campeonato, né? Esse ano a gente foi Aham. Olha, vice-campeão. a galera Mas aí, foi muito bom. essa galera aqui escrevendo. Foi muito bom. A gente ficou em terceiro lugar, mas eu fiz um torneio, né? Eu lembro que eu joguei bem e Uhum, tal, mas a gente não conseguiu ganhar, ficou em muito, terceiro. Mas para mim foi bastante. importante que ela me convocou, aí eu fiquei muito feliz. Aí foi quando começou E aí, a tudo. partir daí, você começou a ir para os treinamentos das seleções. É. Aí daí foi quando foi no mesmo ano que teve o Campeonato Mundial do Egito. Aí o time, Toronto. Hello, Jimmy! How are you? Kiss in Toronto. Canadá. Então, aí teve a convocação para o Rio de Janeiro, então tinha muitas jogadoras ainda. Tinha as meninas do Rio de Janeiro, eu, a Manu, ainda não estava assim, ainda não tinha ninguém de João Pessoa. Sim, A sim, Ró também sim. ainda não estava. Aí, então eu fui, né? Então teve os treinos, era muito difícil, que eram muitos treinos, tá? Eram muitos treinos. Mas a gente lutou tal, aí a gente foi entre as 10. Eram as 20 jogadoras que ela convocou. Sim, era um grupo Então, grande. e foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi de João Pessoa para o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha viajado de avião. Foi? Não tinha passaporte, nada. Não tinha. Aí Nossa! então, aí viajei, ela falou que eu ia, aí foi pro Egito. Aí viajou pro Egito. Foi o primeiro mundial meu, né, com a seleção de praia, no handebol de praia. Aí o Mundial do Então, acho que Egito foi uma foi. experiência também muito boa. Foi experiência boa, porque a gente perdeu, ficou em sexto, mas Uhum. Cláudia, até que ela sabia, via que o Brasil podia chegar, né? Que a gente era muito boa, né? Darlene, a Manu, sabe? Era uma equipe muito boa, então ela falou, não, esse Mundial foi uma experiência. Eu tenho certeza que no 2005, no World Games, a gente vai fazer alguma coisa bonita. Aí passou 2004, a gente foi para 2005, aí ela seguiu convocando, vai quase a mesma equipe. Aí a gente ganhou o World Games. Aí já tava a Cíntia, tava o Jarison, o Já, Gil, Alisson, isso. o Gil. O Jarison tava, eu acredito, tava, né? Jarison. O Gil, a Rossana como segunda técnica também com Cláudia. Aí tava a Zezé, a Dali, a Jerusa também com a gente. Foi Sim. bem, foi um timão. Aí a gente ganhou. Então foi quando começou o handebol de praia mesmo, crescendo, Uhum. crescendo e de feminino e E aí masculino. você ficava sempre entre a seleção e João Pessoa, tá? Então você não tinha um clube para jogar na quadra. Não,
eu ficava entre a seleção e João Pessoa. Eu estava na universidade, então, logo após o Mundial 2005, do World Games, esse cara que é o presidente do time de Portugal, da equipe de Portugal, Gilianes, ele entrou em contato com a Dara, que a Dara jogou lá, Uhum. com a Alessandra, 1 ano e meio, alguma coisa assim. Então ele pediu para ver se tinha como conversar comigo. Ela foi me entrar em contato comigo, Maísa, tal, ligou, né? Que antes era no telefone em casa, né? Ela Uhum. me ligou, Maísa, estão atrás de tu, tal, cara de Portugal. Aí eu, tá, aí ele foi e ligou para minha casa. Eu não entendia muito, né? Porque português de Portugal é diferente. Eu falo devagar, tal. Ele, não, eu quero que você venha para Portugal jogar aqui, tal, tal, profissional. Aí eu, tá. Aí eu fui falei com minha mãe, aí minha mãe, não é assim não, menina, tal. Que eu ainda tava com 20 anos, né? 19, 20, não lembro. E aí minha mãe falou, não, ele tem que vir aqui para falar comigo, com o seu pai e tal, você está na universidade, não é assim. Aí ele viajou de Portugal para João Pessoa. Ele assistiu uns jogos meus na quadra, na areia, e ele pegou toda a informação minha pelo handebol de praia. Ele gostou muito de mim, que ele viu no handebol de praia, sendo que eu iria para lá para jogar na quadra, né, handebol de praia. Quadra. Na quadra. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí minha mãe falou com ele, meu pai. Aí minha mãe falou, tá, deixa ela completar 21 anos, ela vai. Aí ele, beleza. Aí foi quando foi meu contrato, aí foi fazer meu visto em Recife, fui fazer meu visto em Recife. Aí, então, foi quando eu fui para Portugal no final de 2005, em outubro de 2005. Aí eu fui, foi quando começou minha carreira, né? Foi bem difícil, foi fácil não. Pois é isso que eu ia perguntar. Então, praticamente em quadra, você só atua nos clubes do Nordeste, não é isso? Nordeste, Certo. sempre foi Nordeste. E, e, Uhum. e no handball de areia? Também só em clubes nordestinos? No handebol de areia também, sempre em João Pessoa, né? Da equipe de João Pessoa, de Rossana, o HCP, sabe? Que era do Rômulo. Sempre João Pessoa, Uhum. nunca joguei com clubes, joguei o Campeonato Brasileiro de adulto com o Rômulo em Santa Catarina, mas Sim. sempre com João Pessoa, equipe de João Pessoa. Então, assim, não dá nem para a gente entender ou perceber o que é que foi difícil entre você e os clubes brasileiros, porque você praticamente atuou em casa, no Nordeste. Mas na primeira Uhum. experiência de sair do Brasil, de ir para Portugal, o que é que foi muito difícil para você nesse período? Foi difícil porque eu queria muito, né? Sempre queria ir embora e tal. Sendo que foi muito difícil, porque eu cheguei lá, eu nunca saí da minha casa, né? Eu sempre morei com meus pais, Uhum. e com minha irmã, meu pai, minha mãe. Então, estava estudando na universidade, sempre estava com meus amigos e tal. Então, eu não sabia o que era viver sozinha e aprender tudo. Eu não sabia o que era cozinhar, não sabia. Minha mãe que fazia as coisas, sabe? É. Então foi bem difícil. Eu cheguei lá, aí no começo eu vivia com uma menina que jogava também, que eles me colocaram com ela porque eu estava sozinha e eu nunca tinha vivido sozinha. Então eu decidi ficar com ela. A gente ficou eles colocaram a gente num apartamento grande e tal, juntas, sendo que foi muito difícil. Eu tentava, lembra que na época era Message, né? A internet era muito Sim, ruim para conectar, muito péssimo. você não conseguia ver a pessoa. Então, para ligar também era muito Terrível. difícil. Então, e muito caro fazer ligações e tal. Então, era muito difícil. Primeiro mês que eu cheguei lá, eu fiquei chorando para minha mãe. Mãe, eu quero voltar para casa. Não, agora você vai aguentar. Agora você fica aí. Agora não sei o quê. Agora você não queria, então. Foi desse jeito. Aí eu aguentei. Fiquei lá 7 meses. Aí eu voltei para João Pessoa, de férias. E de lá já voltei para a Espanha. E pessoas da Espanha tinham me visto. Sendo que tu sabe que a gente, na época, Ana Paula, até eu já sei fazer nada. Mas Que também não pode conversa. fazer nada. Eu sei fazer umas coisas assim, ó, um ovinho frito. Então, aí Aí você voltou para João Pessoa, e aí quando foi fui para ir para João embora de novo, Pessoa, já foi para Espanha. já fui para Espanha. Olha o John rindo. Fui para Espanha, e da Espanha fiquei lá 2 anos, porque é uma equipe já que me queria para jogar lá, então passei 2 anos lá, joguei em 3 equipes. Porque a gente, sabe, né? A gente brasileiro ainda não tinha o nome da gente. Tipo, Uhum. a gente nunca tinha feito nada pelo Brasil, né? O Brasil nunca foi no handebol de quadra, nada, né? Nunca tinha feito algum resultado, Sim. alguma coisa pra. Tava no. Como se chama?
Tava Era, no. era uma crescente ainda, né? Crescendo. Então, quem sabia? Ninguém sabia quem era a pessoa, ninguém sabia. Então, era difícil. Eu joguei 3 equipes, não ganhava muito bem. Às vezes o clube não pagava, sabe? Algumas vezes dormia no colchão, essas coisas, sabe? No sofá. Coisas que é verdade que acontece, né? Até hoje, alguns jogadores acontece também. É, Então, e é foi bem importante as difícil. pessoas entenderem isso, É, que o fato de só porque eu estou na Europa tudo é fácil. Não é fácil para não, todo mundo, não é, né? não foi fácil. Ainda mais que você foi numa condição de que você não passou por clube brasileiro algum e de repente Sim, você saiu da areia direto para a Europa jogar na quadra, que e já nunca foi uma tinha, adaptação completamente claro, diferente. nunca joguei com a seleção da quadra, da seleção brasileira de Pois quadra, é, nunca, nada, nem de júnior, base, né? nada, base, nada, nada. Então eles não Uhum. sabiam, sabia quem era Maísa pelo handebol de praia. Então foi bem difícil, como muitos jogadores que também já jogavam na Europa, não foi fácil também para elas, porque não ganhava bem, porque não tinha nome. Os jogadores brasileiros não tinham ganhado nada, nunca nada. Então, bem Uhum. difícil. Não tinha, tinha problema com visto, porque o clube sempre enganava, sabe, não fazia o visto. Então, foi bem complicado no começo. Aí, depois de lá, fui para a França. Então, foi na França que eu comecei a subir, né? Comecei a Sim. subir e já começaram a ver com Você outros passou olhos. por quais clubes lá? Eu passei pelo Mérignac, que era do Bordeaux, que é uma equipe lá da cidade de Bordeaux. Passei pelo Arvó, que é a equipe do Brest, né? Que joga na Champions agora, o Uhum. Brest. E joguei pelo Paris, esse Paris também, né? Que tem alguns jogadores que. Então, joguei esse Paris, então foi quando eu tive a oportunidade de estar com a seleção, desde 2008, né? 2008 eu fui para a seleção de quadra, tive alguns treinos com a seleção, jogos, mas não fiquei, porque eu era jovem, nunca tinha jogado, fiquei um pouco nervosa, as pessoas não, sabe, as meninas sempre tinham o grupo delas, então eu não era muito envolvida, mas foi um primeiro passo para conseguir meu espaço, né? Aí mudar de técnico, aí já veio o Morten, aí ele me convocou, e eu estava jogando na França. Aí, então começou. Aí 2011 eu não fiquei para o Mundial também, porque eu não tinha, 2009 eu fui para o Mundial na China, aí 2010 eu já tinha algumas lesões, não tinha ido para a seleção, então 2011 eu não fiquei para o Mundial, mas fui para os treinos, eu não fiquei para o Mundial. Mas para 2012, eu estava jogando em Paris, 2012 ele falou para mim, mas ó, no começo, não, no final de 2011 para 2012, você segue treinando tal, você lutar para seu espaço para as Olimpíadas. Aí eu fui e falei para ele, você me convidar, eu vou dar o meu máximo e eu vou ajudar. A seleção, tenho certeza Na disso. sua primeira convocação para a seleção, Foi né? 2008, 2008. 2008, quem era o É, técnico? Era o Juan? era o Juan. É. Uhum. Pronto. Como foi que você recebeu essa primeira convocação? Nossa, eu tava jogando na Espanha. Ilegal. Minha, minha noiva escrevendo. Minha irmã entrou, Antônio. Eita, a galera, até o Parmalat. Uma galera danada. Joe. Eita, Ah, danada. Antônio Ana. Neto, a goleira tiazinha da Ei, todo DD. mundo. Everybody. Beijo. Que isso, everybody. Então, é, então ele me convocou, então eu fui para a Itália jogar com a seleção, sendo que eu já estava meio assim, eu tava com problema com o meu visto. Eu não sei como é que, eu não me pergunto como é que eu entrei, saí da Itália e voltei para a Espanha, não sei como. Mas eu tava sem Mas visto. entrou e saiu. Olha quem Olha a chegou aí, ó, Rossana que Rossana. entrou. Tô Rô, tava falando vendo. de você aqui, ó. Beijo, Rô. Então, é, então eu fui convocada, fui para a Itália, a gente teve uns jogos em Veneza. Então, foi minha primeira convocação, mas eu fui super nervosa, tal. Eu nem lembro se eu joguei bem. Só sei que eu fui, teve uns treinos, teve uns jogos. E aí depois ele mudaram de técnico, foi? Em 2009 já era veio o Uhum. Morten. Então o Morten foi me convocou. Então a gente fez um jogo em 2009 contra a Noruega. Na Noruega a gente ganhou da Noruega 2 gols. E eu joguei muito bem. Então o Morten foi daí que ele começou. Ah, você tem que estar com a seleção, tal. Aí me levou para o Mundial da China. Foi o primeiro mundial meu com a seleção de quadra. Aí eu fui. 2011, Mil- 2009, 2009. 2009.
na China. Aí eu lesionei, aí eu fiquei meio fora de alguns jogos. Aí em 2010 com problema de lesão também. Aí em 2011 ele me convocou de novo, sendo que já estava feita a equipe. Ele não queria cortar tal, né? Estava feita a equipe. Então ele falou, ó, vá, você para os treinos, para os jogos, mas você vou convocar você de novo para ver como vai estar para as Olimpíadas. Aí eu te amo, Ró. Aí eu fui, fui e falei, tá. Aí ele me convocou, deu certo, a gente teve os jogos importantes contra a Coreia, a gente jogou contra a França, jogou vários jogos antes das Olimpíadas de 2012. Eu fui super bem, minhas estatísticas estavam muito boas, muito boa. Então ele foi e me levou para as Olimpíadas para estar com a Shannon. E Aí nas, foi e quando nas começou mesmo. Olimpíadas, você ainda não tinha o nome, mas essa pessoa, Não, mas porque tinha, foi lá que aconteceu. isso, Uhum, isso, eu ia dizer, a Olimpíada de 2012 foi que, na verdade, foi um start para a sua explosão, porque é, eu lembro que foi difícil a escolha, porque acho que tinha Shana, você uhum. E e, a e Babi, Babi, não era? ô Isso. Ana, quis. E aí ele teve que optar, né, para Uhum, levar duas goleiras. Eu lembro que foi uma fase foi, muito difícil. E para você também, que ainda era uma desconhecida, vamos dizer assim, né, porque ainda era uhum, uma menina para a seleção, uhum, de uhum, repente você se vê numa Olimpíada. Como foi essa foi. sensação? Ah, então foi muito bom, mas assim, quando ele me convocou para a seleção, logo após o Mundial, 2011, e aí teve os treinos, os jogos e tal, eu tava muito bem, muito bem. Então, eu sabia que se eu continuasse até próximo das Olimpíadas, os últimos jogos, se eu continuasse do jeito que eu estava treinando e jogando, ele iria me levar, né? Porque ele não tinha como falar que não. Se você ver a estatística, 15 arremessos, eu agarro 9, né? Então, e a outra goleira Sim, não. Então, não tem como ele falar, essa daqui tá melhor, então eu tenho que levar ela, né? Então, sim. ele viu nas estatísticas, então ele falou comigo. Mas ele tem algumas que já sabiam que ia, algumas não sabiam. Algumas já sabiam, porque já sentia, que já alguns anos já jogando, né? A gente já Sim. sabe, né? Essas coisas, né? Tipo, 2016, algumas já sabiam, sentia que já iam. E eu não tinha certeza. Mesmo que eu tava agarrando bem, eu não tinha certeza. Então, é... John falando. Então, eu fui a última jogadora que ele ligou no quarto para falar que eu ia para as Olimpíadas. Então, após um Poxa. jogo que a gente teve no Maranhão, a gente jogou contra Cuba. Então, ele foi no Uhum. vestiário após o jogo. Eu joguei super bem o jogo também. Muito bem, muito bem. Então, foi o último jogo que eu falei. Eu sabia, eu digo, eu vou para as Olimpíadas, mas depende dele, né? Porque, por mim, eu já fiz meu trabalho, já Uhum. fiz tudo. Agora é só ele me pegar e me levar. Aí ele foi e falou, apontou o jeito para todo mundo: ó, você no meu quarto, você é a segunda, você é a terceira, você não sei o quê, mas e você é a última. Aí eu comecei a ficar louca, que eu ia ser a última que ele ia ligar no quarto para falar. Aí a gente Uhum. foi de volta pro hotel, aí eu tava no ônibus, aí tava a Xana, Ana Paula, as meninas aqui, sabe? E eu morrendo de chorar, colocando a cabeça pra fora. Ele não vai me levar, se ele me levar, ele vai ver. Porque eu joguei muito bem, eu mostrei meu trabalho, minha estatística tá sendo uma das melhores com o Xana, então não tem como me cortar. As meninas, não chora, Mar. Tu tá jogando muito bem, não tem como não levar. Aí então eu esperei o horário e tal, ele me ligou no quarto, mas isso veio. Aí eu fui, então ele falou: ó, você vai para as Olimpíadas. Junto com o Alex, ele foi e falou: você vai para as Olimpíadas. Aí você não tem noção. Fiquei louca, louca, louca. Eu E eu mesmo tava não. treinando muito, eu tava treinando muito, eu tava muito focada. Aí ele falou que eu ia, aí Chorou tudo deu muito? certo. Chorei, né? Primeiras Olimpíadas. Então fui, Absurdamente, né? então fui, aí teve uns jogos que a China sempre começava tal, e eu era Sim. inexperiente, não tinha experiência, mas teve um jogo que ele me colocou, foi o meu primeiro jogo que eu joguei contra o Montenegro, aí foi quando começaram a falar: quem é essa goleira, quem é essa pessoa, quem é essa menina tal. Aí quando após o jogo, quando eu fui pro quarto, né, que a gente tem o local da gente, aí começou um monte de mensagem no meu celular. Muita gente mandando mensagem, que era Facebook, né? Mensagem e tal, Sim. mandando mensagem e tal. E umas equipes me mandando mensagem. Ana Paula falando que eu tava chorando dentro do ônibus. Enchendo o saco. Aí muita gente mandando mensagem. Então,
algumas pessoas, representantes, clubes. Então, esse clube da Rússia, de Volgogrado, eles me mandaram uma mensagem privada, direto, falando que onde é que eu estava jogando, que eles queriam comprar meu contrato do clube. Poxa, Aí foi. E oferecendo já o dinheiro. Ó, a gente paga isso. Ó, o Edgar. O Edgar com a né? gente. Edgar é um cara que ele ama handebol, ele tá sempre com handebol. E o Sempre tava com Edgar é a nosso gente. entrevistado. Ele vai ser nosso É, entrevistado domingo, 5 da tarde. ele é gente Uhum. fina, ele sempre Muito. acompanha, tava sempre com a gente nas Olimpíadas, 2012, 2016, sempre. Edgar Alvim tem uma história linda dentro do handball também. Ele tem. Então, Sim. aí, então eles mandaram mensagem falando que compravam meu contrato e quanto me pagavam. Então, eu fiquei louca, né? Nunca tinha visto aquilo. Aí começou. Terminou as Olimpíadas, aí eu decidi estar com eles de Volgogrado. Eles compraram, fui de volta para Paris. Aí o clube não queria me deixar ir embora, aí foi uma coisa. Eu falei que eu não queria ficar lá, que eu queria ir para a Rússia. Aí então eles compraram meu contrato, pagaram o clube e tal. Então fui para. Em outubro de 2012 eu já estava aqui, na Rússia, em Volgogrado. Aí eu passei um ano, aí a gente foi para o Mundial, né? E o povo aqui já sabia a Nesse pessoa tal, período, por causa das nesse Olimpíadas. período desse, nesse período desse contrato, você deve ficar vislumbrado, porque o atleta fica, né? Eu sou uma menina lá de João Pessoa e estou aqui disputando, né? Tipo, tive uma Uhum. oportunidade na Olimpíada. O que é que passa na cabeça de uma menina dessa nessa hora? Porque você viu números, eu vou te pagar tanto, né? Nossa, Eu vou te fornecer isso. porque a gente brasileira, né? Como eu te falei, como eu te expliquei no começo, Sim. a gente não tinha muito valor, porque o Brasil nunca ganhou nada com handebol e a gente não é o berço do handebol, não é no Brasil. Uhum. Então, eles não olhavam muito pra gente com respeito, né? Então, quando eu vi aquilo, aqueles números, né? E eu comentando com aquele número, eu comentando com o Xana, que vai comprar meu contrato, que vai pagar isso, eu falei até para a Ana Paula também. Falei, não tô acreditando. Aí aceitei, vim pra cá. Aí eu fiquei aqui, foi em 2012, outubro de 2012. Aí depois passou esse tempo, né? Até dezembro, pro Mundial 2013. Aí começaram, pessoa, tal, aqui na Rússia. E eu jogando bem, né? Focada, tal. E morta e falando, vai, fica focada, tal. A gente vai pro Mundial, você continua assim, você vai pro Mundial. E eu super bem aqui, jogando super bem com a minha equipe. Aí a gente foi pro Mundial, pum, 2013. Aí, né? Mas em 2012 o Brasil já tava, o povo já olhava pra gente com respeito, começou Já a tinha um respeitar. certo respeito. Sim, sim, Eita, com as certeza. brasileiras estão jogando bem, pode ser que faça alguma coisa, tal. Aí em 2013 a gente foi, Aí detonou, a chegou gente no ganhou, Mundial, com muita chegou no experiência, um Mundial. pouco de experiência. Já É, tinha jogador melhor do mundo, então o Brasil já tinha um certo respeito e um respaldo. Né? já. Mas assim, Uhum, a gente sabe que esse Mundial de 2013, acho que é a terceira live que eu falo isso, eu assisti na ESPN, tem uma série, né, um quadro Meninas de Ouro, onde vocês dão diversos uhum, depoimentos, uhum, principalmente com relação à superação. E você teve uma fase muito complicada nesse uhum, Mundial, né? Que não uhum, foi fácil, que acho que você teve medo aham. de ser cortada, né? Foi. Porque era uma oportunidade grande. Conta pra gente aí como é que isso aconteceu, o que é que passou na tua cabeça naquela hora. Já tinha construído uma fase grande, né, na tua vida na Olimpíada, em 2012, e aí teve Uhum. aquele negócio da mão, né? Que foi no banheiro, uma Foi, queda, algo desse foi, tipo, cara. né? Sempre acontece alguma coisa comigo, é loucura. Então, aí, meu Deus, a galera tá escrevendo aí. Eric, molejão. Eric Marques. Molejão. Então, foi no banheiro. Tinha uma pia que era muito larga, sendo que ela tava presa só com dois parafusos, sabe? Mexia um pouco. E então, eu tava até no quarto com a Amanda. E então eu comecei a falar no telefone, eu tava no FaceTime escovando os dentes. Então, quando eu encostei, só encostei um pouco na pia, e a gente tava jogando jogos ainda do grupo, né? Do grupo. E a Uhum. gente tinha jogo no de outro dia contra a Sérvia. Aí a gente foi, aí eu fui cair por cima a pia não aguentou, os parafusos caí por cima
da pia. A pia abriu tudo, né? Caiu e abriu. E louça é bem perigoso, né? Então, Sim. eu não sei como é que eu cortei minhas costas. Minhas costas ficou toda arranhada, assim, meio rasgada, um pouco com sangue. Mas, tipo, não cortou. Mas ficou tudo aberto, assim. Aí eu botei a mão, porque eu tinha que proteger minhas costas, né? Botei a mão, quando eu botei a mão, abriu. Pum, aqui. Daqui pra cá. Abriu bem fundo. Aí começou sangue, sangue, sangue. Quando eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu. Chamei a Amanda, ela veio, fiquei gritando. Aí ela abriu, foi atrás do médico, abriu a porta, foi atrás do médico. As meninas vieram e tal, e minha mão sangrando pra caramba. Aí o médico foi, não vai para o hospital, eu consigo fazer aqui. Aí ele olhou direitinho e tal. Ele falou, por pouco não cortou como se chama? Não pegou uma artéria? Pegou uma artéria. Aí a gente fez os pontos e tal, e o Morten não tava lá, tava no jogo. Aí ele foi, falou, você tem que esperar o Morten. Eu não sei se você consegue jogar com a mão assim, minha mão desse tamanho. Pá. Aí aqui, desse tamanho a mão. Aí eu falei, não, eu vou jogar, eu treino com a mão, quando for o jogo eu boto as duas, não tem problema não. Aí esperei o Morto chegar, o Morto chegou, eu tava com a mão toda... Aí o Morto olhou pra mim e falou, o que é isso? O que aconteceu? Quebrou a mão, foi? Aí eu falei, não, rasguei a mão na louça. Aí ele começou, puta que pariu, aquele jeito dele, né? Aí foi, aí ele foi, vem aqui no quarto. Aí fui lá no quarto, ele foi e falou, não, fique tranquilo, você não vai ser cortada não. Aí eu falei, não, mas você não vai me cortar não, né? Eu consigo treinar com a mão e eu jogo. Bota alguma proteção, alguma coisa, eu jogo. Quando precisar, eu vou entrar. Aí ele falou, beleza. Aí fui pro treino com a mão. Me amarraram, porque se não amarrasse, eu botava a outra também, não tava nem aí. Aham, com certeza. E a fisioterapeuta da gente fez tipo uma proteção, sabe? Colocou alguma A coisa assim, Marina, né? protegendo. É a Marina, muito inteligente, né? Boa demais, ela. Aí Muito. deu certo. A gente foi pro jogo contra a Sérvia. Minha mão toda É, e você entrou nessa partida. foi. Aí ele falou. Aí eu falei, Morten, se tu precisar, eu entro. Não tem problema, sabe? Aí ele falou, não, eu sei. Você tá aqui porque você vai jogar. Aqui de férias. Aí ele precisou, ele olhou pra mim assim, vamos. Aí eu, beleza. Aí eu fui. Aí foi o jogão. Aí as Foi um meninas começaram a jogão. brincar. Se era pra ter cortado a outra mão, cortar a outra mão também pra jogar o próximo. E você saiu a melhor jogadora da partida, não foi nesse jogo? Foi, 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 isso eu lembro foi também, loucura. porque foi uma Foi, loucura. E aí passou, veio as uhum, semifinais, veio o jogo contra a Hungria, né, que foi uma partidona, mas foi. aí chegou Aquilo a ali foi uma final, final. Aquela ali com foi uma certeza, final pra mim. Nossa, com aquele jogo certeza. foi jogão. Caramba, até as minhas falaram também. Nossa, esse jogo foi uma final. Não foram as oitavas. Não Jogão. foi, eram as quartas, né? Foi as quartas, quartas. Não foi uma coisa Jogão. normal, nem pra gente que assistiu também não foi não, viu? Não, Não a equipe foi, muito mais forte que a Sérvia tava. sim. Timão. Mas aí, brilhantemente, passaram para as semi, ganharam a semi, aí teve um detalhe na final que eu acho que foi muito, não vamos dizer que foi o título, mas que somou muito, que foi uma certa defesa que a Maísa fez num contra-ataque, né? Foi, foi, foi. É, Nossa, foi. porque Eu foi histórico, lembro. ficou marcado, Uhum, né? Você praticamente induziu que a menina arremessasse no lado de segurança dela para você explodir com a perna esquerda, né? uhum, uhum. Isso. Foi. Então, assim, e aí tem uma defesa daquela numa final do Mundial, dá logo um Nossa, desespero, meu né? coração, nossa, eu não tenho nem palavras, porque foi uma coisa tão especial, sabe? Momentos tão especiais que as pessoas perguntam, mas o que você sentiu naquele momento? Eu não sei nem. Era tanta emoção que toda hora no jogo eu sentia, não só eu, as meninas também, até agora eu sinto, ó, Um né? arrepio, né? Um arrepio, sabe? Aquela coisa dentro de você, aquele fogo, sabe? Muito, muito bom. Um sentimento muito bom. Então, era muita gente no ginásio, então a gente não conseguia se escutar. Até no banco, quando a gente sentava para conversar, a gente não conseguia conversar, porque era muita gente vaiando e gritando, e 24 mil pessoas estavam lá dentro. Então, era bem difícil para a gente se falar. E então a gente tentava na hora do jogo, né? Eu tentava com as meninas, tentava, mas era o tempo todo, eu me sentia ali sozinha atrás. Porque você é ali goleiro, né?
E você falava com as Uhum. meninas de vez em quando, quando parava um jogo assim tal. Mas não é a mesma coisa quando é muita gente gritando tal. Mas o foco tava Sim. ali, né? E eu não sei essa força que veio, sabe? Aquela energia, aquela vontade, sabe? Eu acho É. que Eu também quase é infartei. O povo falando aqui, ó, que infartou, quase infartei também lá dentro. sim, praticamente todos os amantes do handball que acompanharam tiveram um princípio de um infarto, porque foi um negócio. E naquela narração do André Henning, então, né? Era Foi muito assim, fora lindo. do comum. Uhum. Isso. Com a E Zezé. aí, Uhum. quando acabou o jogo, eu lembro que você logo caiu e foi choro, lágrimas para todo É. lado, né? Já tô E arrepiada. Eu não tinha força. é, Eu tava tão cansada. Porque não é. Ó, Zezé. Zezé! é, Linda. Então, foi tão. Eu tava tão cansada, porque tu sabe quando você tem você sente essa energia, está jogando, você tá dando tanta energia que você se desgasta, se desgasta. sim. Então, eu me senti tão cansada, não tinha nem força nas pernas, que igual contra a Hungria, foi a mesma coisa, eu não tinha força, foi uma emoção tão forte dentro, que eu não consegui nem me segurar, que eu caí, sabe? Naquele momento, só E aí acaba o jogo, aí a gente vai para aquele pódio, né? E pela primeira vez na história a gente vai escutar o hino brasileiro na final de um mundial de handball. Aí, o que é que passou na cabeça daquela menina que saiu da quadra para a areia e de repente estava na Europa assim, de uma Eu forma não tinha, avassaladora? naquela hora, quando a gente foi pro pódio, antes mesmo de ir pro pódio, eu ainda não tava acreditando. É tanto que quando a gente vai pro pódio, eu fico chorando o tempo todo, olhando pras meninas, pra D, e a D, mas a gente ganhou, cara, para, meu Deus, eu não tô acreditando. A ficha não tinha caído ainda, sabe? Passou um tempinho pra cair depois, não tinha caído. Nossa, a gente ganhou, caramba, olha assim, D, a gente ganhou, caramba, isso é muito foda, muito foda. Foi muito Certeza. emocionante, muito lindo, muito lindo. E, às vezes eu vejo assim, as pessoas me enviam, sabe, ficam assistindo e me enviam alguns vídeos flash dos jogos. Aí eu fico, sabe, pensando, voltando àquele momento. Foi bem bonito. É. Eu pensei em tudo aquilo, sabe, que eu passei. Eu tava falando com a Sami uma vez, eu falei, Sami, nossa, a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente passou de problema com o clube, de quase desistindo, sabe? Muitos problemas para chegar, sabe? Nesse nível, para fazer seu nome. Então, tudo passou ao mesmo tempo na minha cabeça. Tem o Porque foi bem Gilson, que difícil. é o Gilson, que é psicólogo de um clube de São Paulo, do Hércules, é cearense e está fazendo um trabalho bonito lá. Se você podia falar um pouco da preparação psicológica associada à técnica e à tática, né? Técnica e tática física para o Mundial, assim, como é que vocês passaram por esse processo todo? Porque psicologicamente eu sei que foi um trabalho grande, né? Foi, a gente tinha a psicóloga da gente, a Lei, a Alessandra, né? Ela trabalhou Sim, com a Alessandro Dutra. gente, ela fez um trabalho muito bom com o Morten, é, a Alessandra Dutra, para esse Mundial. Foi muito bom o trabalho, que muitas equipes queriam saber. Quando a gente começou a ganhar, 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 e todo dia tinha reunião da gente de 2, 3 horas, que ninguém tinha como a gente. E a gente tinha 2, 3 reuniões e sempre com a Alessandra, sabe, o Morten, e as pessoas, as meninas das outras equipes ficavam interessadas, querendo saber, e esse livro aí, o que é, tal, e a gente não podia ficar abrindo, não, não posso abrir não, tal, muito curiosa. Então a gente teve um preparo muito, a gente teve um preparo grande, a Samara, a gente teve um preparo muito grande com a Alessandra, e eu acho que isso ajudou muito, influenciou muito para preparar a gente psicologicamente para chegar e ganhar. Eu acho que sem o trabalho dela, eu acho que não, também a gente não conseguiria chegar. Porque O tudo é um professor Clay. processo. Tudo é um Sim, sim, processo, sim. né? Tem que estar tudo junto, né? Sim, sim. Então, foi A comissão um tem que trabalho muito trabalhar bom. em conjunto. É, Sim. a gente trabalhou junto, a equipe toda. Não teve esse Sim. negócio de picuinha que algumas vezes tem, né? Algumas vezes eu vou para a seleção, tem esse negócio de picuinha, não sei o quê, mas em 2013 não tinha. A gente ficou muito Uhum. unido, não tinha problema nenhum. Uma ajudando a outra, É, quando uma estava triste, chorando, aí, o que foi que aconteceu? Todo mundo junto. Conversava e se abria e tal. Bem, o acho isso professor bem Clay, importante. o professor Clay fez uma pergunta ao Bombom quando foi entrevistado, né? E também está perguntando a você. Sei que para você, né, tem um outro contexto. Já que você migrou do beach para a quadra, você teve treinamento específico ou construiu seus próprios exercícios? Eu
Gente, muita gente já me perguntou essa pergunta. É, eu não sei. Eu acho que isso é de mim, sabe? Isso é um dom que Deus me deu, né? De ser um atleta e eu escolhi ser a goleira, né? E trabalhar como goleira. Então, é esse dom que ele me deu. Então, eu sempre, como eu joguei na quadra, quando eu fui pra praia, se eu precisei jogar na praia, eu tinha os treinos do handebol de praia, né? Com minha técnica da seleção. Sendo que tem essas trocas de goleiro com o jogador, que você Sim. corre, tem que se jogar, não sei o quê. É. Na quadra já não tem muito isso. Mas eu não tive que adaptar muitos treinos para me adaptar na quadra e depois ter que ir para a praia e me adaptar. Não, eu acho que isso é um dom meu que eu pego rápido. Sabe, tô aqui, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Beleza, eu faço assim. Ah, agora eu tô aqui, então eu consigo fazer aqui também, sabe? Beleza, que eu acho que se eu voltasse agora para o handebol de praia, tem que ter adaptação do físico, que é muito mais foda, né? Falar Uhum. no. Desgaste muito muito, maior, né? de corrida, não sei o que, tal, tal, mas o meu estilo é meu estilo. Eu não tenho, sabe, mudanças. Na quadra eu também faço muitas coisas que eu fazia no handebol de praia. Pular, não sei o que e tal, feito um Tem gato. bastante. É. Eu faço, então é meu, sabe? É algo em mim, meu dom, né? Que eu tenho, A né? Samara tá dizendo aqui, Então, ó, respeita a tiazinha, ela era a tiazinha. É, Samara, eu conheci a tiazinha também. Hoje é a Maísa Samara. Pessoa. Tiazinha. Aham. Samara. Gente boa demais. Ô, Maísa, Nordeste. é, É nóis. é uma querida do Flávio Tinoco. Uhum. É, Maísa, quando, né, nas partidas decisivas, nos jogos onde dá sempre aquele friozinho na barriga, assim, você tem sei lá, você tem um truque extra para acalmar os nervos? Você faz algo, né, diferente para manter o controle? Como é que você faz essa parte aí numa partida onde dá aquele friozinho na barriga, ou quando você vai entrar numa oportunidade? Então, eu sou uma goleira que eu sou muito, tipo, explosiva, tal, que eu tenho que gritar e, sabe, tal. Uhum, Tem uns momentos sim, que, tipo, esses momentos assim, eu gosto de gritar, de chamar a atenção da defesa, porque é um momento que precisa muito, né? Mas sim. eu grito também, mas eu foco em mim, né? Tem umas goleiras que, tipo aqui, a Seda, ela é muito calada. E o clube tem muita sorte de ter uma goleira como ela e como eu. Explosiva, louca e ela bem E uma calma. tranquila. Uhum. Mas os técnicos sabem os momentos que tem que colocar, sabe? Tipo, eu não ligo se eu não jogo muito. Tem muitas goleiras que ficam tudo chateadas. Quando eu era mais jovem, beleza, eu ficava meio assim, porque eu não jogo, esse jogo é para mim. Mas hoje em dia, depois que foram passando os anos, eu não ligo. Se eu tiver que jogar, eu vou jogar. Né? E o técnico vai me colocar e eu vou fazer de tudo para ganhar, para ajudar a equipe para ganhar. Então, eu não sei, eu tenho isso de. Eu sei, pode ser um dom, é um dom de. Sabe, eu não jogo vários jogos, eu posso ficar de fora vários jogos, mas na hora que o técnico pedir para eu entrar, Precisa você estar. precisa, eu posso estar lesionada por 3 meses. Eu for lá jogar, se ele me colocar, eu sei que eu vou fazer. Eu sei, 100%. Sabe, que eu vou conseguir fazer o jogo. Não tem problema se eu não treinei, se eu não fiz isso ou aquilo. Eu vou e jogo e faço o meu, sabe? Isso deve ser um dom também, né? Eu nasci para Na ser verdade, atleta e ser goleira de handebol. na verdade, você tem esse poder de concentração, é como você está dizendo. Poucos goleiros têm a capacidade de atenção, Uhum, né? De atenção dividida, deixa eu ver aqui, bem desenvolvida, né? Então você tem essa atenção uhum. desenvolvida, né? Se você é muito concentrada nesse sentido. Eu fico observando, eu gosto, sabe? Muitas vezes, quando não começa o jogo, eu falo, não, não tem Dá para problema. guardar Muitas só um vezes. instantezinho aqui, rapidinho, tá? Uhum, Rapidinho, gente. Fiquem uhum. aí. Daniel Costa. Voltei. Tá, voltou. Tem uma galera aqui fazendo um monte de pergunta. Não sei.
Pronto, Daniel Costa. Maísa, Uhum. como goleira, qual o seu pensamento em relação à explosão ou esperar o chute? Ajude os Ju, goleiros de plantão. Ju, Ajude Ju, os ela é goleiros da de plantão televisão. que amam esporte. Aham. É, Você eu viu vi a aqui. pergunta? Então, depende, né? Só depende. Depende de quem vai chutar a bola, né? Depende de quem vai chutar a bola. Eu estudo muito, né? A gente tem que estudar. Tem uns jogos que são muito difíceis. Eu analiso todas as jogadoras e as melhores jogadoras da equipe, né? Rival. Uhum. Eu estudo elas, e a gente se conhece, né? Elas me conhecem, eu conheço elas também. Mas depende, sabe? Explosão é mais em bola de 6 metros, ou, sabe? E a 9 metros você tem que esperar mais, ter mais paciência. Tem um lado que a jogadora sempre gosta de arremessar, mas não é bom que você vá antes, porque pode trocar o arremesso, né? Mudar. Então, depende. Depende dessa explosão e esperar o arremesso. Explosão é mais 6 Tem o, metros. 6 metros. Aham. o Itamar, que é um atleta meu daqui do interior, né? Mas e aqueles 7 metros defendido da Luke na final da Champions? Conta pra gente aí como é que foi essa final, como é que foi essa experiência. Então, a Champions League, a final que a gente fez, eu tava alguns meses que eu tinha uma lesão muito grave no meu cóccix. E eu passei um tempo fora, né? Uns 3 meses sem jogar. Aí eu tava voltando ali, tinha feito alguns jogos. Aí a gente jogou a semifinal, não joguei, fiquei e tal. A grupa foi super bem. Então, na final, como todo técnico, muitos técnicos sabem como são as jogadoras que ele tem, né? Então o técnico Uhum. falou pra mim, mas a grupa começa, mas se o bicho pegar no segundo tempo, sabe? Você já sabe. Eu falei, beleza, fica preparada, beleza. O Kim Rasmussen, o técnico. Aí eu falei, beleza. Aí ele foi e falou, mas agora, vamos. Aí eu fui, né? Joguei o segundo tempo, as duas prorrogações, e a gente foi por 7 metros. 7 metros, eu sabia, se a gente for por 7 metros, aí ele ganha. Eu sabia que vai ganhar. Porque eu e a grupo a gente é boa em 7 metros, né? Então eu falei, Uhum. meninas, vamos na prorrogação, já falava, vamos acreditar, vamos fazer, ficar empate, ou ganhar o empate. Se for por 7 metros, a gente ganha. E eu, beleza, beleza, vamos lutar. 7 metros. Aí eu falei, Gruba, né? A gente conversou, tal, o Gruba começa, 7 metros. Aí a gente foi pro 7 metros contra a Grotte. E eu gosto de jogar com a jogadora, né? Eu gosto de fazer o psicológico. Então eu fiquei meio tirando onda pra ver como ela reagia, se ela ia Uhum. arremessar mesmo, porque ela é boa no 7 metros. Então ela deu uma risadinha, né? Meio assim, pra mim. Então eu sabia que ela ia querer tirar onda comigo, que ela não ia arremessar forte. Então, foi na leitura do braço, né? Você foi ter que fazer, né? Fiz a leitura do braço, então vi onde é que ela ia arremessar. E o da Loki, quando eu vi que era Loki, também a mesma coisa. Fui, deixei ela nervosa, ela não olhou pra mim, eu já sabia, ela vai perder. Já sabia na hora, porque, né, você deixa a Já pessoa percebeu nervosa, a né? insegurança? Percebi na Sim. hora, fui lá na frente, aí ela não olhou, tal, fiquei mexendo assim, eu vi que ela tava nervosa. Aí eu sabia que ela ia arremessar em mim ou pra fora, ou sei lá. Aí ela arremessou em cima de mim. Aí já viu. Aí fez o gol e ganhou. Fez o Tá gol, com tudo bem. certeza. O, Uhum. o Eric, o Eric Marques está perguntando: de todas as jogadoras do mundo, qual você acha foi mais difícil de agarrar ou acha mais difícil de agarrar? É... Então, as jogadoras que eu estudo muito, né? A Gu, eu estudava, sempre que a gente joga contra ela, eu sempre estudei ela bem, né? Então eu já conheço bem e tal. Eu achei ela Uhum. sempre difícil. Mas quando você estuda, quando você está num jogo que você está inspirado e é seu dia, eu sempre consigo pegar as bolas dela e fazer o meu trabalho, né? Mas é uma jogadora que é muito boa, que tem muita força, potência no arremesso, no arremesso. E também olha quem tá aí, a Manu também, ó. Manu Juju! Então, Barros. Então, então, tá, já respondo essa pergunta, tá perguntando das Olimpíadas. Uhum. Então, a Neagu, Nora Mork, são Laura muito Mork, boas né? também. A Lois, que joga a holandesa da gente.
A Lois. A das brasileiras eu não vou falar, porque a gente não joga muito contra. Eu, sabe, eu Uhum, nunca tenho difícil na vida jogar contra a menina do Brasil. São muito, claro, as brasileiras são muito boas. As sim. das antigas, né? Anos jogando na Europa, tal. Mas não vou falar, são boas, mas não vou falar porque eu não jogo muito contra. Mas a da Europa são essas, né? A Gu, Nora Mork, a Lois, a. Como se chama? Tava também a Brock, a Grot, também ela dá um trabalhozinho. Mas só, assim, e a Carmen Martin, ela é muito boa também, de ponta. É muito boa. Né, tem muitas, não é? Na Europa são várias boas jogadoras. É. Eu tenho que estudar. Sempre essas jogadoras eu tenho que estudar muito bem. Porque elas são muito boas. Uhum. Tem alguém que fez uma pergunta com relação à Olimpíada, né? É a Olimpíadas adiada. É, É um caminho que você ainda quer traçar na seleção? Mandar um beijo pro pessoal de Tabuleiro do Norte, está aqui acompanhando. um beijo, Tabuleiro do Norte. Então, Ju, então, e sobre seleção, bom, já fazem 3 anos, agora é a nova geração que veio, né? Depois que o Morten saiu das Olimpíadas de 2016, que eu fiquei super chateada, com 2016, como a gente perdeu. Então, eu já não queria ir mais para a seleção. Aí o Jorge veio, aí ele falou comigo, mas só vamos voltar, tal. E eu tava meio assim, eu não queria, meu coração não queria ir, mas ele chamou, aí minha mãe ficou falando, vai para a seleção, sabe? Que a mãe da gente quer ver, né, jogando. Sim, Minha irmã sim. também. Aí insistiu, tá? Eu falei, tá, eu vou ver como tá a seleção. Aí eu fui, aí nova geração, foi, sabe, não é a mesma coisa, aquela mesma coisa, né, de antes. Alguns jogadores que ainda não têm experiência. Então, então eu entendo que é a nova geração vindo. Foi um mundial horrível, 2017, que eu fiquei super decepcionada também. Eu chorei muito. Então, foi tanto que a Ana Paula falou, vamos para com alguma das meninas, vamos para Barcelona depois do mundial. O técnico daqui deixou. Então fui para Barcelona depois do Mundial direto. Passei uma semana, porque eu fiquei super mal. A gente ficou super mal. E eu falei que eu não iria mais para a seleção, sabe? Porque eu achei algumas coisas que não achei legais. Então, eu não quis mais voltar. Aí eu falei com o Jorge, mandou uma mensagem falando para ser convocada tal. Eu falei para ele, não me convoque que eu não quero ir mais, meu coração não quer ir. Aí ele falou, ó, quando você tiver pronto para voltar, me fala, tal. Aí a gente foi conversando, algumas vezes a gente se inscreveu, teve para ser convocada de novo, antes do PAN, mas sempre quando tem convocações e as meninas têm que ir para a seleção e eu tenho meu tempo livre, porque são tantos anos que eu não tenho tempo livre para mim, sabe? E fazer outras Uhum. coisas, que eu tava tão cansada, muito cansada, minha cabeça, meu corpo, tudo. Então eu falei para ele, eu sempre perto de ser convocada, eu falava, não, agora eu não quero, eu não quero. Aí teve umas convocações que ele não convocou e não falou nada. Eu falei, beleza, ele não convocou. Porque eu ia falar que não, né? Que eu não queria ir. Então, para as Olimpíadas, para mim, eu falei para ele, ou convoca para ir, eu não quero ficar treinando, fazendo muitas coisas, sabe? Muitos treinos, porque são tantos anos, é muito desgastante, muito. E para mim, eu Deixa eu falei, para só mim é muito te importante. interromper um pouquinho. O Uhum. Instagram encerra a live com 1 hora, aí já está Aham, tem que encerrando. Eu vou encerrar e volto para a gente voltar de e novo, aí voltar todo de mundo novo. volta aqui de novo, tá Tá, bom? beleza, Aí a gente fechou. continua a falar Tá. desse ponto aqui Aham, da Olimpíada, tá tá, bom? tá. Até já. Voltem logo, tá? Que a gente volta já. Pronto, voltamos. Voltamos. E aí você já ia falar, né, de não receber tanta convocação, ou receber muita convocação e depois ir para a Olimpíada, né? Uhum. Então eu falei para mim, eu falei, se for para me convocar, para ficar treinando muitos treinos, não sei o que, como sempre foi, eu não tenho com muita paciência mais para fazer isso, sabe? Para estar Uhum. em uma equipe que é quase 100%, 95%, quase 100% que não tem.
condições de ganhar uma medalha, sabe? Porque são tantos anos de trabalho. Eu sempre fui para a seleção para querer algo grande. Eu nunca quero ir para algo pequeno, sabe? Eu não quero mais como algumas querem ir porque nunca foram para Olimpíadas, nunca estiveram na seleção. Então, para elas mesmo que seja uma participação, é muito, sabe? Para elas é ótimo. Para mim, isso não é o suficiente. Eu quero mais, Uhum. porque eu estou quase no fim da minha carreira. Eu quero alguma coisa bonita, grande e acabar com chave de ouro. A gente não conseguiu em 2016. Então, essas Olimpíadas, eu não sei se o Brasil vai conseguir algo grande, sabe? Porque as equipes são muito fortes e as meninas não têm muita experiência. Então, eu não sei. Então, na minha cabeça, eu falei, ok, em 2017, foi meu último Mundial, em dezembro, o jogo com o Brasil, oficial. Então, 2020, em dezembro, vão fazer 3 anos. Isso quer dizer o quê? Eu posso jogar contra a seleção. Eu posso jogar contra a seleção da Europa. Pode naturalizar. Então, eu tenho essa chance. Então, isso é algo que está sendo conversado agora, porque mudaram as Olimpíadas para 2021. Então, a gente não sabe se vai ser 2021 ou se vão passar para depois, também, por causa do vírus. A gente não sabe ainda. Uhum. Falaram que é ano que vem, mas estão já pensando em meio, talvez que vai mudar por causa do vírus ainda de novo. Então, não se sabe, mas para mim, meu representante já conversou comigo, a gente conversou assim que saiu o resultado sobre isso, que as Olimpíadas serão em 2021. Então, então eu tô falando aí, agora vocês vão ficar sabendo que talvez eu jogue contra o país. Não é certeza, mas talvez aconteça. Então, meu representante falou que quando passar isso do vírus, porque ele tem contato, né, com todas as federações que jogam as Olimpíadas, então, e meu técnico aqui também sabe, já também, ambos, que é o técnico da Rússia, da seleção da Rússia. Então, eu falei, ó, se o Brasil continuar assim, como eu também falei para o Manel também da Confederação, falei, se continuar assim, coisas que não mudam, sabe? Acredito que tem algumas jogadoras que fizeram algo com a seleção, tipo Jéssica Quintino, jogadoras com Samira, sabe? Jogadoras que que ele deveria olhar de novo e trazer de volta, sabe? Jogadoras que talvez poderiam fazer algo grande pela seleção, voltar a fazer algo grande pela seleção. Tipo Sim. fazer a Fernanda voltar, Fernanda Silva, sabe? Essas coisas. Então, eu acredito que um técnico poderia fazer isso, fazer uma jogadora voltar, sabe? Então, para mim, eu não quero só a participação, eu quero o resultado. Ó, a Ale entrou. A Ale entrou agora. Aleixo. Ela não viu o que eu falei. É. Ale, então, para mim é muito importante. Então, eu não quero só participação, eu quero um resultado. Então, talvez acontecerá que eu jogue com outra seleção para as Olimpíadas de 2021. É uma possibilidade, sim. Seria a É Rússia? a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Sim. Então, é possível também a Rússia, porque o técnico daqui, Uhum. ele é o técnico da seleção russa, ele já está sabendo. Ale, ele já está sabendo, então eu falei, eu conversei com ele, o meu representante também, que representa muito ele também, agora, né, que para vir para cá tem que ir através do meu representante. Então, Uhum. eles já estão sabendo, sabe? E tem algumas seleções que já estão sabendo também, porque pessoas da seleção que eu conheço também, sabe? Então, eu estou esperando que o vírus passe e a gente vai conversar sobre isso, para que eu jogue em uma equipe que tenha a chance de ganhar medalha olímpica. E para mim isso é bem importante, sabe? Claro, eu sou brasileira, eu joguei tantos anos com o Brasil, amo meu Brasil, a Paraíba, o Nordeste, tudo, sabe? Tudo que eu fiz foi com o Brasil, não foi com outro país, não foi. Claro, aqui a gente jogou muitos anos na Europa, foi eles que acolheram aqui, né? Para chegar a ser profissional e conseguir fazer o nome da gente, mas foi com o Brasil que a gente ganhou medalha, sabe? Medalha com o Mundial, na quadra, na praia eu ganhei. Sim. Então, não sei, para mim é possível que eu jogue com outro país, mas a gente tem esse tempo ainda para conversar após esse vírus. Então, ainda vou conversar com o Manel. Ó, o Edgar entrou aí. Eu digo Vou dentro aí. conversar para ver, para eu tomar essa decisão e ver o que será melhor, né? Então, vamos É, é ver, uma, vamos esperar. é uma, Daqui a é alguns uma meses decisão, assim, não é é uma fácil. decisão.
sim, de forma alguma, que é difícil, né, por você ser brasileira e ter que atuar em outro time e Uhum. possivelmente poder jogar com o Brasil. Mas assim, mas na contramão disso, é importante também, vale salientar, que a gente precisa passar por um processo de renovação, né? Lógico, É, você e as aham, outras meninas que ganharam o Mundial já tiveram essa fase de renovação até uhum, conquistar o título, e aí começou a desfacelar, porque alguém não quer mais, né? Tem outras é, prioridades. Assim como uhum, você também tem outras prioridades. Você deseja conquistar a medalha olímpica e talvez por outra uhum, seleção europeia uhum, você possa conquistar. Porque o Brasil vai uhum, passar, vai começar um processo de renovação. Mas é, que, assim, é louvável demais o que você vai fazer, porque eu acho que você já está no nível que você tem que pensar realmente na sua carreira, no seu futuro. Uma hora você vai precisar parar e aí você tem metas que deseja conquistar, né? E também tem, acho... uhum, pode Pode falar, continuar. fala, André, eu falo depois. E aí assim, e é necessário que a gente precise que a seleção se renove, né? É Que as meninas claro, precisam aham, eu ganhar entendo, experiência internacional, aham, né? claro. É, precisa Entendeu? de E um, assim, todo o processo como foi a gente, né? Foram tantos anos sim, se lógico, ferrando precisa, para depois precisa, chegar. precisa. Sim, e aí uma hora elas vão, né, vão engrossar, como a gente fala no Nordeste, né, vão engrossar o talo, Engrossar. né, e aí vão Uhum, voltar a ser uma equipe de ponta. É necessário, isso se faz necessário em toda uhum. e qualquer equipe Qualquer que vai equipe. trocar a categoria adulta, né, precisa Uhum, passar por esse processo de renovação, né, uhum. isso aí é louvável. Fico muito feliz que você ainda pense em não parar de jogar agora, né, É. ainda tenha mais objetivos a conquistar, e isso é muito bom, né, isso é Uhum, muito importante para a carreira de um atleta, né, do seu nível, do seu patamar. uhum. Mas queira que Deus que seja com a gente, viu? Ainda. Vamos botar esse A gente grupo vai saber, vai vamos juntar esse grupo conversar. de Aham. novo, né? Traz todo mundo, a É, lei já tá aí, já fica, entendeu? Deixa a mas a lei já Duda, vai, Ana a Paula lei tá vai aí. parar também, a lei vai parar. Mas talvez ainda Com dê uma certeza. Olimpíada ainda. 2021 é bem Quem aí, gente. sabe, né? Se ela aguentar para Eu chegar, acho que coisa mais. uma medalha olímpica pela seleção, né, é um negócio muito grande, sem sombra de dúvidas. Foi um grande sonho, né? Que a gente tinha condições de ganhar em 2012 e 2016 e a gente não Sim. conseguiu. Foi bem decepcionante. Eu fiquei super decepcionada. Foi bem difícil pra gente, pra todas, perder essas Olimpíadas de 2016. Uhum. Então, fiquei com aquele coração trancadinho, meio trancado, sabe? Então, eu sei que não é difícil para jogar contra o país, mas não é impossível. Tem vários jogadores que já fizeram isso, sabe? Então, eu acho que é por coisas pessoais e também profissional, né? Que eu quero terminar com alguma coisa, fazendo alguma coisa bonita, sabe? Beleza que se for por outro país, mas também é uma coisa, tipo, meu coração, pessoal, sabe? Então, é um pouco complicado, mas a gente vai ver, a gente vai conversar, vai ver como é que Mas é. foi bom ter falado nisso aqui pela primeira vez, Uhum. né? Eu Que conversando privilégio. sobre isso. Que Conversando contigo, privilégio. André. Uhum. Me diz uma coisa, quem você enxerga como uma das melhores goleiras do mundo? Você está no meu, óbvio, Ah. né? Não tem o que questionar. Então, eu sempre gostei muito, no feminino, né? Sim. Eu sempre gostei muito da Leganger. Nossa, aquela menina pegava a bola demais. Leganger, né? Da Noruega. Que ela jogava, sempre jogou no Larvik. E sempre olhei pra Shana. Shana foi a primeira que eu, sabe, que Uhum. eu. É... Ju, que eu olhei, que eu vi, é a Shana, pra mim, foi a primeira. Mas tem a Shana, a Leganger, eu gosto muito da também. ah, Ai, esqueci o nome dela, que ela era romena, que ela é romena, das antigas, esqueci o nome dela, não tá vindo, tá na minha boca e não sai. É, Uma hora é uma vem, uma hora vem. romena, é uma romena, ela já parou também, ela era muito boa também. Então, assim, pra mim, das Maísa, antigas, sim, que jogava muito, cara, Xana, nem ainda tá jogando a Xana, mas a Legan que já parou e essa romena, eram muito boas a goleiras. gente, a gente falou de futuro, né? De um sonho, que a gente já sabe que a medalha olímpica é um sonho. Mas assim, quando a Maísa parar, porque
Porque uma hora isso vai acontecer. Eu não sei se você já se prepara para isso ou se você já pensa isso. Assim, quais são os seus Já planos para pensei. esse futuro quando você parar, ir na Paraíba, montar um trabalho, sabe, ajudar um clube? Como é que você vê isso? Ajudar o handball do teu país? Então, sim, eu vou começar agora, vou começar meu curso, né? Que o Morten, Uhum. o Ambros que me indicou, falou sobre para fazer o Master, né? Onde é que ele fez? Que ele fez, ó, a Kate Vetkova, russa. Vetkova, поцелуй, привет. Então, o Ambros que indicou para mim em Portugal, né, para fazer o Masters técnico, né? Que ele fez lá o dele. Então, eu vou começar a fazer, que eu quero. Eu não quero parar direto daqui e ir para o Brasil. Eu quero ainda trabalhar Uhum. aqui com as goleiras, sabe? Então, eu vou fazer meu curso, Masters, né, da HF. E, então, eu posso ser técnica, posso ser primeira técnica, segunda técnica, mas eu não quero ser primeira técnica, eu quero trabalhar com os goleiros, né? Em equipes Uhum. da seleção, na seleção brasileira ou em outra seleção, ou em equipes que jogam na Champions League, no masculino também. Então, eu quero fazer isso quando eu parar de jogar. E não vai. Eu vou parar, eu acho que em 2 anos, estou pensando nisso. Um ano e 2 anos, eu estou pensando em parar. Então, e fazer isso. E depois ir para João Pessoa, né? Eu vou casar, então eu quero abrir um negócio em João Pessoa, business, Sim. uma empresa, então, em João Pessoa. Então, quero morar em João Pessoa, voltar a João Pessoa, porque minha família está em João Pessoa, meus amigos, minha irmã, sabe, minha família. Uhum. Então, eu não. São tantos anos, eu não vejo minha mãe envelhecendo, meu pai envelhecendo, sabe? Todo ano que eu vou É, é algo diferente. Então, eu tô perdendo essas coisas. Eu não posso cuidar da minha mãe, minha sim. irmã que faz tudo, sabe? Então, falei, nossa, então, por que não? Posso voltar para João Pessoa, abrir um negócio, tentar me envolver também, ficar com handebol, tentar ajudar o handebol na cidade, em João Pessoa, na Paraíba, Sim. e ou estar junto também com a confederação, sabe? Porque eu fazendo meu masters, né, com a EHF, mesmo que eu não Meu termine meu filho curso aí de educação chegando aí. física, mesmo que eu não Mariana aí, meu termine filho meu curso, chegando. o Brunão, mesmo que eu não Mariano, meu termine filho aí. Mariana, teu filho? É, meu filho. Um beijo, É. abraço, Mariana. Jogar handebol, né? Joga. Joga, claro, né? Pergunta. Claro. Então, eu fazendo o meu curso aqui, terminando, eu posso trabalhar com a confederação com o handebol, sabe? Porque tá vendo aí, a gente tem o técnico Jorge, ele tem um curso daqui, ele não fez educação física no Brasil. Então, eu não Uhum. preciso fazer isso, sabe? Para estar envolvida com a confederação. Então, fazer meu curso, trabalhar com handebol, experiência, então isso que conta, né? Legal. Vou E continuar no handball, isso é bom. e tentar ajudar, né? Ajudar o handebol. Porque você sabe que no Brasil não é fácil e muitas pessoas não entendem também. Teve outro dia aí que colocaram falando sobre o handebol, sobre a confederação, presidente e tal. Antes eu também não entendia, como muitos jogadores não entendem, mas com o tempo foi passando. Gente, as pessoas não entendem que não é assim. Não é a confederação que tem que fazer as equipes. Aqui na Europa é diferente. Na Europa não é como no Brasil. O Brasil não é o berço do handebol. A Europa é o berço do handebol. Uhum. As equipes são É, profissionais. Tem a cidade que ajuda com dinheiro, patrocinadores privados. Tem tudo isso. No Brasil é igual o vôlei, patrocinadores privados, o tem a vôlei mídia, né? profissional, A televisão, tem a né? mídia, o país do vôlei, o país do futebol. Não tem para Isso. onde. Não tem para onde. Isso. Então, o handebol, mesmo que a confederação tente ajudar, como tentou ajudar com a gente indo para com a seleção, com os patrocinadores, com a imagem e tal, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Se não tem ajuda das cidades, casar e ter filhos e ir para uma pessoa. É isso mesmo, Ju. Vai acontecer. Não agora, depois. Então, mesmo tendo ajuda, se a confederação não ter ajuda, os clubes não tiverem ajuda das cidades para patrocinar a jogadora, fazer contrato profissional, se não virar, ter um salário que a gente ganha aqui. Se eu tivesse um clube que me pagasse o que eu ganho aqui, eu queria estar aí. Quem é que não queria? Lógico. Muitas jogadoras aqui moram na Romênia
jogando na Dinamarca porque estão em casa e são dinamarqueses e ganham um Uhum. salário muito bom, sabe? Para estar em casa e jogar profissionalmente e dar a sua vida para isso, não é profissional? Então é o handebol, Sim. dar sua vida pelo handebol. Mas no Brasil não tem, não existe. Então é difícil. As pessoas não podem culpar a confederação, porque quem entrar na confederação para ser presidente não vai fazer, porque não tem como. Você não tem como bancar 14 equipes no Brasil, pagar salário para 14 equipes, pagar salário para Uhum. jogador, para cada jogadora, pagar para o técnico, roupa, é, passagem de É. avião para jogador de férias, passagem de avião cada 3 dias, 4 dias, passagem de avião no Brasil viajando para jogar. Não tem condições uma É. confederação sozinha fazer. Então, tem que ter ajuda do governo, das cidades, patrocinadores privados. Então, o handebol brasileiro pode virar profissional. As pessoas não entendem. E aí só fala que não sei o quê, que tem um dinheiro robô, não sei o quê. As pessoas não sabem o quanto que a confederação gasta também em gastos de passagem de avião para a gente quando a gente viajava, de diárias, de prêmios que a gente recebia também. É todas essas coisas. As pessoas não Eu sei como é entendem. isso. E Tem alguns dívida, e recadinhos. pagar as pessoas que trabalham, dívidas. Uhum. É difícil, não é fácil. É muito fácil Certeza. falar. É fácil falar, É. mas Tenho quem que. entrar não consegue fazer. Não é assim, sabe? O Rubens Câncio, que é o presidente da nossa liga aqui, né, do qual a gente faz a Uhum. live, pega muito, sou fã, essa é a melhor do mundo. Ah, cadê Tem, ele? não, já está mais atrás aí, Rubens Cássio. Ah, um abraço, Rubens. Ah, tô vendo aqui. Aí, aí tem Um O abraço. Tony também jogou aquele mesmo brasileiro que eu em 2004. Está fazendo uma Uhum. pergunta aqui, quais as perspectivas para a Champions desse ano, caso tenha, e quais os times que ela acha que estarão no Final Four? Então, é, eu acredito, a gente não sabe ainda nenhuma resposta. Eu tô aqui na Rússia esperando. Eu só não fui para João Pessoa também no Brasil porque eu não quero arriscar e ficar doente quando eu viajar. Eu não quero adoecer. Uhum, Então, eu tô em casa o tempo todo, só vou para comprar comida no supermercado e farmácia, mas até agora eles não sabem, nem a Liga Russa não sabe ainda, que a gente vai saber daqui a alguns dias. A Champions League, a gente acha que eles vão colocar em setembro, vão fazer os jogos ou as 4 equipes, as 2 primeiras dos 2 grupos, jogam direto a Final Four e o resto fica fora, uhum. ou também a gente joga os cruzamentos para poder jogar a Final Four. Então eles estão pensando em fazer isso um pouquinho antes e direto já viajar para Budapeste em setembro para jogar. Mas sendo que em setembro, todo mundo está falando sobre isso. Em setembro, as jogadoras já não estão mais aqui, já estão com outros, já vão ser de outras equipes. E eles falaram, sim, essas jogadoras não vão jogar a Champions League, essa Final Four. As novas jogadoras que jogam. Então, muita gente está Poxa, com. Muito louco. Então, a gente não sabe como é que vai acabar. Se vai acabar, que não vai ter, a gente não sabe ainda. Muita gente está falando que não vai ter. E muita gente também está falando que talvez seja em setembro. Então, até agora a gente não sabe, está esperando. Que agora que ia começar a abrir um pouco na Europa, isso da isolamento social e da quarentena. Agora que estão começando a abrir. Mas a gente não uhum. sabe se os ginásios vão poder receber e ter jogos, essas coisas. É, Então a gente não sabe quando. para todo mundo. Então não tem certeza ainda. Então, nós falamos de toda uma trajetória, de todas as conquistas, né? De João Pessoa, do beach, da quadra, do Mundial, de um sonho do Ouro Olímpico. Mas claro que a Maísa tem um recado, né, para aquela garotada que está aqui assistindo, né, que está aqui assim encantado com as tuas palavras, com a tua trajetória, que é muito bonita, por sinal. Tive o privilégio de acompanhar no começo. Né? Então, Uhum. assim, tem alguma coisa que você tem a dizer? Sim. Né? Então, o que, é que você diria para os adolescentes, 15, 16, 17 anos, que pensam mesmo, sabe, eu quero ir embora, eu quero viver do handball, é isso que eu quero para a minha vida. Então, o que é que a Maísa diria para eles? Então, o que eu diria é que mesmo que você não tenha ajuda de nada, de ninguém, seus pais não têm condições, sua família não tem condições, não desistir, né? É difícil, é fácil de falar, né? É Uhum. fácil de falar, mas é bem complicado, bem difícil, porque eu passei por isso. Então, claro, eu vim de uma família que
um pai que é professor da universidade, minha mãe é advogada, mas mesmo assim eu também tive problemas dentro da Sim, minha família. Não quero falar sobre isso, né, que não é, sim. né, sobre minha vida pessoal com minha família, mas eu tive muitos problemas, então foi bem difícil para mim. Eu não, muitas vezes eu não tinha dinheiro para ir para o ginásio, para jogar, para treinar. Então eu ia de bicicleta, eu ia andando no sol quente. Eu não desistia, sabe? Comecei a fazer minha universidade. Quero agradecer aí o professor Ivan, o pai de Cíntia, que sempre me ajudou muito, que fez com que eu conseguisse minha bolsa lá para começar a fazer educação física. É, às vezes me dava dinheiro para eu pegar um ônibus para ir para casa, sabe? Alimentação tinha às vezes. Então, assim, foi muita ajuda. O Unip me ajudou também, sabe? Eu tive ajuda de pessoas também. Então, não foi fácil. Então, algumas pessoas me ajudaram para que eu não desistisse também. Porque você tá sozinha, aí é difícil, né? Aí você começa a Sim. trabalhar e você já muda o foco e tal. Então, tudo para mim veio no momento certo. Eu não desisti e eu continuei lutando e veio no momento certo. Então, eu digo que não desistir, foca, sabe? Não entre em drogas, mesmo que você seja de um lugar que é ou favela ou que pessoas da sua família que é envolvida, não entrar nisso e não desistir, porque tudo na vida é possível quando você quer, porque o cara lá de cima ele vê tudo. Claro, Deus, eu agradeço a Deus, né, por tudo que eu tenho, que eu consegui até hoje. Mas também, se não fosse eu estaria em casa, no sofá, assistindo televisão, ou sem ter nada, ou sem ter conseguido fazer meu nome, minha carreira no handebol, ou conseguir fazer o que eu tô conseguindo fazer hoje, né? Com coisas pessoais também, fazendo na minha vida pessoal. Então, depende de você, do seu coração, do que você quer dar, e é isso aí. E não Muito desistir, bom. porque eu vejo muitas crianças de uma pessoa que eu tive, né? Que não tem nenhum tênis para botar no pé para jogar, não tem roupa, Sim. o ginásio aberto, molhado no chão. Eu também passei por essas coisas. Às vezes eu chorava pro meu pai que eu não tinha um tênis, eu tinha que ter tênis rainha, né? Às vezes ficar rasgado, ficar Sim. pedindo pro meu tio, o irmão da minha mãe, o tio Zé, né? Que ele me ajudou muito também para me dar tênis, para eu comprar minha passagem de ônibus para ir pro meu treino. Então, sabe, essas coisas. Eu entendo, eu sei o que é isso, sabe? Eu sei, mesmo que eu não venha, que não tenha uma família que não tem muitas condições, mas que não é da favela, mas eu entendo o que é isso. Quando você não tem nada. Porque também aqui na Europa, algumas vezes eu não tinha nada. No começo, às vezes, eu tinha só 50 euros, porque eu mandava dinheiro para ajudar a minha família, então eu tinha só 50 euros para passar um mês, sabe? Então eu sei Uhum. o que é não ter. E comer só ovo e arroz. Então, na raça, né? Você consegue as coisas na raça. Uhum. Então, é isso aí, que sempre quando eu vou em João Pessoa, quando eu vou ver as crianças, eu falo. Digo, não desista, eu tô vendo você não tem tênis. Não tem um tênis, não tem. Joga sem tênis. Joga Isso. sem tênis. Eu sempre tento, sabe? Eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas eu sempre tento levar coisas. Aí eu peço aqui as meninas, porque aqui as meninas, eu falo sempre aqui também. As meninas digam, gente, vocês têm muita sorte de nascer num país que é profissional, que te dá salário, que te dá carro, que tu tem tudo, tua família, sabe? Tu tem um tênis. Não joga o tênis no lixo, cara. Quando eu vejo a mulher jogando É. no lixo, eu fico a pé da vida. Pergunta na Paula também. Me deu o tênis, não joga no lixo. Agora, antes de ter essa parada, a gente teve um jogo numa cidade e tal, em Tagliatelle. Eu vou olhar o lixo do ginásio lá, dentro do vestiário. Tinha 3 tênis no lixo. Aí eu, meu Deus do céu, eu falei para as meninas para não botar no lixo, para me dar. Porque eu levo para a Poxa. pessoa, só tem a costuradazinha e pronto, né? O tênis. Só um Sim, buraquinho lógico. no dedo. Aí eu falei pra mim, cheguei no ônibus, peguei os tênis, falei, cheguei no ônibus, gente, vocês colocaram o tênis no lixo, eu falei pra me dar. É pra me dar, eu vou levar pro Brasil, eu vou dar pras crianças. Ah, foi mal, esqueci e tal. Sabe, essas coisas, mas eu sempre falo, onde eu vou jogar, eu sempre falo, vocês têm muita sorte, vocês... Não é sorte, vocês nasceram num país que apoia. E a família de vocês, né? Porque na Europa não tem isso de Sim. muita gente muito pobre e muito rico, né? Social é bem
igualado. Então, Sim, nivelado. da família, não tem problema com dinheiro, sempre tem carro ou bicicleta, sempre tem tudo. O ginásio, o tênis, joga com jogadores profissionais, até as meninas de 14 anos já joga com jogador profissional. Falo, gente, vocês têm tudo, bota a mão pro céu, porque no Brasil não tem isso, então, sabe? E para essas meninas, pra gente sair do Brasil e vir para cá, todas as jogadoras que estão aqui na Europa, todos esses anos e que chegam agora, são batalhadoras. Algumas eu fico pé da vida, com algumas que eu faço os contatos para vir para a Europa, com o meu representante. Aí não querem vir, porque falar, porque tem que ser esse dinheiro, se não for eu não vou, não sei o que. Eu digo, gente, não é assim. Quem tem o nome são as jogadoras, que a gente que fez o nome, beleza, mas a Europa sabe quem são as jogadoras que tem o nome, que conseguiu fazer alguma coisa e que eles vão pagar e vão fazer de tudo para levar. Então, não pede, sabe, assim, porra, tá indo aqui pra dar um absurdo, eu quero 3 mil, eu quero 4 mil. Eu digo, peraí. Aí o clube vai, eu falo pro representante, ele fala, quem é essa menina? Aí eu falo, não sei quem. Eu digo, não sei quem é essa menina, não. Ela tá pedindo esse dinheiro, quem é que vai pagar? Ninguém, sabe? Então, tem que ter noção, cara. Quando aparecer, eu tô falando isso aqui pra quem estiver aqui vendo, as meninas jovens, não sei se verem depois, bota na cabeça, aparecer uma oportunidade, agarra, vai, porque você consegue fazer seu nome e você consegue chegar no top. Não é lá no top para, sabe, ficar lá no top. Tem que ir construindo, né? Não é já chegando, ganhando tudo e nas melhores equipes. Não é assim. Vou dar um recado aqui eu vou dar o recado da Melissa, que ela tá tentando me deixar louca. André, diz pra ela que eu amo ela. A Melissa é um atleta, acho que tá até parado de jogar aqui do Ceará, louca, alucinada. Diz ela que ela é referente à raça, exemplo, ó, tá escrevendo tudo aqui. Que linda! Um beijo grande. E segue aí, segue treinando, se você quer, quando a gente quer, né? A gente consegue chegar, né? É isso mesmo. É isso. A gente já tá chegando no final e a gente foi conversando esse tempo todo, né, aqui agora, e foi passando, assim, um filme na cabeça. Quando você falou no começo da entrevista, 2004, assim, já se passaram 16 anos que eu vi aquela menina nas areias, né, já se passaram 16 anos que eu vi essa menina jogando pelo Fazenda Parque, com Flávio Tinoco, diversas vezes no Copa Mossoró, Copa em Natal, João Pessoa, né, nossa, assim, e sabe uma coisa que eu percebi? Que você continua com a mesma essência. Você continua com a mesma humildade e sempre verdadeira, porque você sempre foi isso daí que as pessoas acabaram de conhecer. Isso é muito bacana. Você passou por toda essa trajetória, porque não foi fácil, né? Você saiu da quadra, era da quadra, foi para a areia, fez uma carreira na areia, alguém te viu na areia para te levar para a quadra. Tu passou por um processo de adaptação enorme, porque não foi fácil. E começou a ganhar, teve espaço na seleção, você foi diferente de todo mundo, você não passou pelos clubes, pelos grandes clubes, você não passou pelas categorias de base da seleção, né? Você chegou na seleção principal, você era ali mais uma, mas desse período todo, toda essa trajetória, você não desistiu dos seus sonhos, que lá quando pequena você disse, eu vou ser jogadora profissional. Você não sabia demais ainda, não sabia se era do futebol, mas acabou sendo do handball. Então, assim, é encantador ouvir você, 16 anos depois, sendo a mesma pessoa, que o sucesso ele não mudou. Eu lembro de algumas vezes, quando você estava na França, de quando você ia para a quadra, tinha torcida organizada para a Maíssa, entendeu? Você sai da quadra, as pessoas, eu cansei de ver muito isso nas redes sociais, as pessoas iam para cima. Então, assim, eu estava vendo que aquela menina que eu vi na areia virou uma estrela. Mas, assim, ela buscou ser essa estrela. Entendeu? Assim, eu estou muito feliz em poder conversar com você hoje e ver que, assim, que você não se tornou, você continua a mesma Maíssa. Lógico, hoje, né, num lugar de destaque, aonde você merece, aonde você buscou, no caminho que você trilhou para chegar onde você trilhou. Nós criamos o Quarentena com Entrevista para isso, para trazer histórias de sucesso, né? Por isso a gente criou outra página chamada Handball que Inspira, né, porque tem um canal no YouTube com esse nome, porque essas entrevistas elas vão para lá, porque a sua história é uma história também que inspira, entendeu? Quantas crianças, quantas adolescentes não estão ouvindo aqui, né, e sabem, nossa, ela foi da areia direto para a Europa.
para você ver como não tem uma regra. Eu não tenho que Que passar pelos clubes brasileiros tudo é para poder chegar na possível. Europa. Que tudo é possível. Isso Tudo é é verdade. possível, tudo é possível, tudo Quando é você possível. Então, quer, você consegue. parabéns, né? Assim, foi muito bom rever você e poder Eu ouvir toda essa tua história de novo, né? Desde muito antes de 2004, um me pouquinho, isso conheço. já Uhum. era uma coisa que eu já, né? Até achei assim, quando eu comecei a falar de rapaz, mas você não lembra mais de mim, não. Quando eu mandei a foto, ela, Walter, Eu continua o lembro. mesmo, né? Viu? Então, assim, muito obrigado por ter aberto a tua vida, por ter sido muito sincera, porque você continua sendo verdadeira. Quando isso aqui está errado, você sempre disse, eu sou assim, entendeu? Eu não mudo. Eu acho que a gente não deve mudar a Tô essência, desse porque a jeito. gente alcançou os nossos objetivos, entendeu? Uhum. Parabéns. A sua história realmente é de sucesso. Espero ter outras oportunidades da gente possa conversar, entendeu? Que a galera continue te acompanhando, seguindo, né? Vai continuar sendo a tiazinha, não tem jeito. A gente fala Maísa aqui e tal, né? Mas na nossa cabeça ainda é a tiazinha, que pegava muita bola no beat, Agora me chama disputou tiazinha. mundiais, disputou a melhor goleira do mundo, entendeu? Então Uhum. é isso, viu? Parabéns por todo o teu sucesso. Parabéns mesmo, você merece. Obrigada, André. Eu também muito feliz em estar aqui com vocês, sabe? Conversando nessa quarentena, né? E poder falar um Uhum. pouco da história. E feliz em te rever. Não pessoalmente, mas Né? a gente está se vendo aqui. Sim, Vai claro. ser, certeza a gente vai se ver pessoalmente, a gente vai se encontrar. Te dar um abração, um beijão. E sim, Certeza. obrigada. Estou muito feliz também de fazer parte aí da live, né, com vocês e falar um pouco, né? E para as crianças também Uhum. verem. E é bom, tem que ser aberto, né? Ficar escondendo o quê, né? É falar a verdade, Com no final de certeza. contas. E é isso aí. Eu me orgulho muito da minha história também, porque não foi fácil, foi bem difícil. E eu consegui, não sei como, de onde eu tirei essa força. Porque aqui eu resumi, né? Que foram muitas coisas ruins também. Que até eu nem falei pra minha mãe, falei depois, quando fui, sabe? Minha mãe ficou louca. Por que você não falou naquele momento? Não sei o quê. Eu, mãe, já passou, eu consegui me controlar. Mas é isso mesmo, foi bem difícil. Mas é isso que as crianças, né, as meninas que estão chegando agora, os meninos também, e seguir com isso aí, com humildade, trabalho e se ferrando, caindo e se levantando e Isso seguindo. mesmo. É isso aí. No meio de, Sempre... no meio de todas as entrevistas, né, a gente já entrevistou pessoas da seleção brasileira, né, atletas de destaque na areia. A gente também está entrevistando os atletas do estado do Ceará destaque em 2019, do Encadete, juvenil, os técnicos. Né. Amanhã a entrevista é com o técnico de destaque infantil, né, de 2019, que sou eu. Uhum. Amanhã eu vou ser o entrevistado. Então, assim, Eita! Amanhã eu eu, vou entrar eu para sou ver. eu não sei o que vai acontecer, porque a menina que vai entrevistar que está preparando tudo, eu não sei de nada. Eu estou igual a vocês, eu não sei qual vai ser o banner, eu não sei quem vai fazer o vídeo, eu não sei de nada. E aí na quarta-feira a gente vem com a Dani Piedade, Aham, né, já que vai ser vi. muito bacana também. Dani, Quinta-feira a eu gente deve amo a entrevistar o Dani. Júlio. Aham. Isso. Quinta-feira a gente vai falar com um fisiologista, que foi fisiologista na nossa época do Fortaleza, o Júlio César, para falar da espera de quarentena, o que pode fazer, o que não pode, o que deve, contar um pouquinho da trajetória dele, que é um especialista no assunto. Sexta-feira a gente vai entrevistar a menina que foi destaque no juvenil, que é do interior, de Morada Nova, Giovana. Uhum. Sábado a gente não tem live. E no domingo, às 5 da tarde, o Edgar Ubner. É aí o Edgar. Então, assim, a Show de gente bola, tem hein, uma Laís? galera massa para falar aqui, É, para contar a história, viu? isso. Então, muito obrigado, tá? Pelo teu exemplo, por toda a tua trajetória e pela tua carreira. Obrigado, André. Um beijo para todo mundo aí, para todos, e espero ver vocês logo, logo, quando eu puder Se ir para o Deus Brasil. quiser. Não sei quando, agora com isso da quarentena, mas eu tô louco para ir para o Brasil. Estou esperando que tudo isso passe, eu espero que passe logo, né? É esse momento bem complicado, mas as pessoas, todo mundo unido consegue, né? Então, vamos ver, vamos esperar e ver quando é que eu posso ir aí para João Pessoa, né? Para o Nordeste. Estou pensando em Fortaleza, porque a Elaine é daí, né? Opa! Aí você vai ficar sabendo. Opa! Sim, Mas amanhã eu tô claro. aqui na live, eu vou ver um pouco a tua live. E eu, claro, Amanhã vou à noite, escutar. viu? Beleza. Daqui, ó, 5 horas, né? Não. Amanhã às 8. 8 aqui, aí já é de madrugada. Aqui vai ser mais. Mas eu tô acordada. Eu tô dormindo tarde. Uhum. Porque, né, por causa disso Sim. da quarentena, você fica meio. Mas o Mas eu da quero Dani ver é também 5 da da Edgar. tarde. Hã? O da Dani é 5 da tarde. 5 da tarde, vou ver da Dona também. E o do Edgar. Edgar. Certo. É. Então tá Tá bom, um bom. abração, viu? Beijo.
Beijo. Cuida, obrigada, tá? Você Beijo também. Nada? Pode saúde, povo aí da Rússia. Melissa. Tem um povo da Rússia aqui. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, André. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Você também. Tchau. Pronto, gente. Essa foi mais uma entrevista. Então aí a gente já falou a agenda dos próximos dias. E aí vocês acompanham as redes sociais, viu? E a ideia tá cada vez crescendo mais. Está sendo muito bacana poder trazer para todo mundo as histórias dos nossos grandes destaques. Sejam eles cearenses, sejam eles do Nordeste, sejam eles do resto do Brasil. Tá bom? Boa noite a todos e até amanhã.